Fala aí, queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao conteúdo da educação física, aqui com o professor Rafael, tá bom? Só que dessa vez vai ser uma aula bem interessante, porque a gente vai fazer uma breve recapitulação, um breve resumo sobre os conteúdos que nós já vimos ao longo do ano, ok? Então, assim, para não perder mais tempo, certo? A gente iniciou com as nossas primeiras aulas discutindo sobre o que era a educação física. E a gente viu que a educação física ela é muito mais ampla do que simplesmente um futebol e a queimada, mas engloba então esse universo que existem vários conteúdos, como jogos, ginásticas, danças, lutas, esportes, atividades rítmicas e expressivas, que compõem o conteúdo, né, um conhecimento específico da educação física que se chama cultura de movimento. E a gente viu que a cultura de movimento, além de abarcar esses conhecimentos, né, de toda a humanidade, ela também é um entrelaçamento entre o corpo e a natureza e cultura. Isso significa que diferentes povos em diferentes sociedades têm uma maneira particular de fazer uso do seu corpo e do seu movimentar-se, certo? Se a gente tomar como exemplo, por exemplo, a capoeira aqui no nosso país é muito comum e já em outros países não são. Ela foi criada no nosso país da mesma maneira que o tango é muito comum na Argentina, o samba é muito popular aqui no Brasil. Um exemplo bem clássico que a gente poderia ver, que é relacionado a isso, seria, por exemplo, a tourada na Espanha. Para muitos dos brasileiros, a tourada da Espanha pode ser algo deplorável, porque tem aquele homem lá, o toureiro, que vai delubriar o boi, enganar o boi com aquele lenço e depois espetar algumas lanças do touro até que ele venha à morte. Mas também não se leva em consideração que a vaquejada é mais normal. Já para os espanhóis pode ser o contrário. Então, não que um comportamento seja verdadeiramente deplorável, mas ele vai estar imerso, presente em uma cultura, e aquela cultura é que vai determinar aquele tipo se aquele comportamento ele é interessante ou não. Muito embora em alguns países já o próprio direitos humanos já interviu diretamente para acabar com certos tipos de comportamentos que para a humanidade não é normal. Mas se a gente for levar em consideração as várias práticas que existem em diferentes lugares do mundo, a cultura de movimento vai simbolizar justamente isso. Essa diferença em que a gente tem, né? Se a gente for olhar o mundo como um todo, sem as fronteiras, mas que cada lugar tem a sua particularidade das pessoas fazerem uso do seu corpo e do seu movimentar-se. Tá bom? E a gente viu a partir daí, a partir do filme Mowgli, não sei se vocês lembram, a gente mostrou justamente que um ser humano ele é capaz de aprender mesmo em diferentes culturas, de animalísticas, por exemplo. Mowgli foi um menino criado por lobos, que ele adquiriu aquele comportamento daquela alcateia. Então ele assumiu mesmo a imagem, né? A imagem corporal, o seu esquema corporal de um lobo. Então o Mowgli se movimentava como um lobo, o Mowgli se comunicava com os animais perfeitamente. E lembrando que o Mowgli ele foi inspirado numa história real das irmãs Amala e Kamala. Foi isso que eu falei para vocês, se vocês lembram. Então a cultura de movimento mostra como o ser humano ele é capaz de aprender. Da mesma maneira que uma pessoa que é deficiente física, e se você for assistir a Paralimpíadas, vocês vão ver pessoas praticando arco e flecha com os pés. Olha aí que interessante. Entenderam aí? Então, essa que é a cultura do movimento, essa aprendizagem que fica marcado em nosso corpo como tatuagem e que a partir dela a gente pode criar e mostrar o que pode o corpo, certo? As potencialidades do nosso corpo. Tranquilo? O conteúdo seguinte que nós vimos foi sobre o coronavírus. Fizemos vários apontamentos sobre o coronavírus, né? Principalmente sobre a maneira em que ele age no nosso corpo. Isso naquela época, à medida que o que se sabia sobre esse vírus ia aparecendo. Se a gente for levar em consideração da última aula para hoje, a gente já vê que o vírus ele é muito mais perigoso do que a gente já imaginava naquela época.
né? Agora a gente tem a notícia nova de que ele se espalha no ambiente em forma de aerosol, fica no espaço, que de fato o mais importante hoje em dia, o que se sabe, que o distanciamento social, do isolamento social, ele é o remédio mais fundamental no momento, embora já tenhamos novas notícias de que as vacinas já estão sendo produzidas em vários lugares do mundo. É esse isolamento, esse distanciamento social que é o mais importante. E a gente viu também a importância, né, o poder da atividade física frente ao problema do coronavírus, da pandemia. Hoje a gente já pode ver que as pessoas já têm uma ideia de como pode se exercitar melhor, que tem que ser em espaço aberto, sem ar-condicionado. Inclusive a gente já viu aí que essas academias estão abrindo, certo? Mas levando em consideração todos os processos de cuidado, de segurança, para que as pessoas, para que não se torne de fato um espaço que venha a ser muito proveitoso para o vírus, ok? Inclusive a gente viu também que as escolas tava essa história de ver se abrir as escolas ou não. Já tem estudos que mostram que de fato a abertura das escolas seria extremamente favorável ao vírus, ok? Então, além disso, a gente viu também que os exercícios físicos no meio dessa toda essa pandemia, além de trazer benefícios físicos, né? A produção de hormônios e de substâncias que venham favorecer o nosso bem-estar, ele também é bom para o quê? Para aliviar o estresse, para que a gente possa, de fato, ter uma vida melhor, mesmo em frente ao problema do coronavírus. Tá certo, gente? A gente viu que em diferentes lugares do país também, aqueles lugares que eram menos sedentários, eles, curiosamente, tiveram assim, números de mortes, de casos bem mais baixos do que os estados mais sedentários. A gente viu agora, inclusive, que alguns estados deu uma baixada, né? Pelo fato de os políticos criarem, de fato, políticas de segurança mais interessantes, muito embora em alguns lugares, como aconteceu aqui no nosso estado, na praia de Ponta Negra e em alguns outros lugares, em bares, por exemplo, as pessoas não vêm desempenhando o seu papel frente ao seu problema. E isso é importante, gente, que a gente, além de manter a nossa consciência tranquila em fazendo o nosso papel, em ficar em casa, isolado, a gente também tem que buscar conscientizar outras pessoas, né? Algumas delas, não adianta se você está dentro de casa, está cumprindo à risca o isolamento, se uma ou duas pessoas estão burlando. Inclusive, de ontem para hoje, eu acho que o Rio Grande do Norte foi o estado que teve o menor índice de isolamento. Pessoas que ficaram dentro das suas residências, tá? Então, isso é para a gente ligar o alerta, para a gente ficar atento, ok? A gente também discutiu um pouco sobre a história da educação física. A gente falou que a educação física ela se desenvolveu ao longo do final do século XIX para o início do século XX. Teve todo aquele processo de militarização, mas ao mesmo tempo a gente sofreu também no nosso país a influência de várias políticas, de vários métodos, na verdade, vindo de fora da Europa, como o método ginástico francês, sueco, alemão, e o próprio, já no início, no metade do século XX, veio toda aquela sistematização americana, em que não levava em consideração a cultura daquele lugar. E isso aí vinha por comprometer a cultura de movimento daquelas pessoas, daquele ambiente, visto que ele levava em consideração que todos os métodos, o mesmo método era aplicado para todas aquelas pessoas. E isso acabava que a gente perdia um pouco da nossa identidade. Eu até eu falei com vocês, a gente fez algumas atividades de algumas brincadeiras e alguns jogos que os pais de vocês faziam na infância. Lembra que depois da história da educação física, mostrando que em 1980 para 1990, muitos pensadores da nossa área aqui no nosso país levou isso a debate, levando em consideração também toda a nossa brasilidade, toda a nossa cultura,
né, dentro dos conteúdos. Levamos então tudo aquilo que os nossos pais, os nossos antepassados já sabiam para dentro das escolas, que eles já sabiam para dentro das escolas, para fazer parte, para compor o conteúdo da educação física, certo? Então a gente, logo em seguida, discutimos sobre os jogos e as brincadeiras, que os jogos, de fato, são conteúdos que despertam, além dessa fruição, do prazer de estar junto ali, vai despertar também um pouco da nossa identidade, ao ponto em que, quanto mais jogamos, brincamos, e principalmente aquelas brincadeiras mais tradicionais, antigas, estamos revivendo e fortalecendo laços identitários, a nossa própria identidade. E aí essa importância de não só ficar preso dentro de casa em jogos virtuais, mas que possamos ampliar o leque motriz de novas experiências, novas e velhas experiências para a nossa vida. E esse é o nosso papel dentro da escola, da educação física, fazer com que, ao vivenciarmos esses jogos e essas brincadeiras, possamos resgatar a nossa identidade. Isso serve para os jogos, para as brincadeiras, serve para as danças, para todas as práticas dentro daquela realidade. Ok, pessoal? E aí, mais para frente, a gente viu, a gente discutiu sobre os esportes, terminamos com os esportes. Vimos que os esportes o esporte é uma prática corporal em que envolve uma organização, né, com regras estabelecidas, tem um tempo e regras estabelecidas dentro de um espaço, que é completamente diferente de um jogo, certo? Porque o jogo já mostra que existe uma liberdade maior na criação de regras. Você pode criar um jogo de acordo de uma forma mais democrática com seus colegas, em qualquer espaço. Então tem essa liberdade de tempo, de espaço, de criação de regras, diferentemente do esporte, que ele é muito mais rígido, muito menos flexível, certo? Mas também tem o seu valor. A gente vai ver hoje o esporte, além de estimular muitos jovens, né? Você pode seguir uma carreira esportiva, mas você também pode estar praticando para o seu próprio bem-estar, para a sua qualidade de vida, certo? Então vai depender muito do interesse, da motivação que os praticantes têm em fazer aquele determinado esporte. E a esporte, a gente discutiu um pouco sobre a relação da tecnologia, e eu vou estar trazendo um ponto agora novo, né? Porque olha como é interessante, gente. Como o esporte, dentro da cultura de movimento, ele também faz com que nós possamos, inclusive, imaginar a educação física de uma forma mais complexa um pouco. Porque se a gente for levar em consideração, olha lá, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Avatar. É até um filme bem interessante para vocês assistirem, tá? O filme Avatar, ele usou uma tecnologia completamente diferente do que já tinha se visto no cinema, com o uso de sensores no corpo e que dava toda aquela imagem virtual dos personagens. Pouco mais à frente, fazendo uso dessa tecnologia do cinema, muitos cientistas, usando essa mesma tecnologia, usaram a favor do esporte. Então eles começaram a ver o desempenho, ver a postura dos atletas, o seu esquema corporal, a sua imagem corporal ali, de uma forma virtual, mas que aquele seu cinema, a arte, a tecnologia da arte se fez valer também para o esporte. Então, assim, se a gente fala hoje tanto em celulares, tantos, né, no mundo virtual, que a gente está imerso, e se levar em consideração o esporte, percebam como a tecnologia está atrelada ao esporte de uma tal maneira que não mais só aquelas pessoas que usam próteses, mas até os atletas, de modo geral, pode-se dizer que ali se trata de um corpo biotecnológico. Se a gente for assistir um jogo de futebol, você vai ver jogadores usando dispositivos ao longo do corpo para ver a distância, o seu batimento cardíaco, a distância percorrida ao longo do jogo, seu batimento cardíaco, a frequência cardíaca, no caso, seu ritmo ali, como é que está o desempenho dele, né? As próprias pessoas, os cadeirantes também, fazendo uso de todos um material biotecnológico que vai favorecer. Inclusive, a notícia mais atual que eu vi hoje da ciência é que
por meio do cinema novamente. Olha aí o cinema. É um filme sobre o filme Star Wars. Em um determinado momento do filme, um personagem chamado Lucas Skywalker, ele vai perder sua mão. Ele perde a mão. Só que no filme, essa mão é recomposta por uma biotecnologia em que ele consegue, inclusive, sentir no toque. Então imagina aí, ele tocando e sentindo as ranhuras de um determinado objeto, as texturas e tendo a própria sensação de dor. Eu estou falando isso porque cientistas, eu não me lembro agora, acredito que foi de Singapura, criaram uma tecnologia de uma pele artificial que é capaz de sentir, gente. Então olha aí, com a tecnologia, a ciência, a partir do cinema, da arte, levando boas notícias para essas pessoas que não tinham antes, que perdiam seus membros e que se tornava mecânico demais. Agora, com essa biotecnologia artificial, elas serão capazes de sentir mais de 30 texturas, tendo a resposta, inclusive, mais rápida do que a sensação humana. Isso é o que promete essa tecnologia. Então, a gente vê que tudo isso que a gente falou agora envolve a questão da cultura de movimento, ok? E essa cultura de movimento está expressa em qualquer ato humano, gente, qualquer gesto, seja num cortar de papel, cortar de adesivo, num próprio beber de água, enfim, uma infinidade de coisas. Então, tudo aquilo que a gente discute dentro ou fora da educação física, inclusive o olhar, há uma educação no olhar, quando a gente está assistindo um filme, um espetáculo de arte, ou mesmo vendo aula de educação física, e a gente está aprendendo também, porque envolve a cultura de movimento, ok? Então era isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam todos bem. E logo em breve, eu sei que agora a gente já sabe que esse logo em breve vai depender, muito possivelmente, da criação da vacina, que, se Deus quiser, não está longe disso acontecer, tá bom? Para que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade, sabendo que enfim, várias pessoas que nos deixaram, várias pessoas que ficaram doentes. Inclusive, eu posso estar falando também um pouco mais para frente sobre isso, sobre a questão dos recuperados também, que é muito importante ver essa relação entre os recuperados do coronavírus frente ao nosso corpo, mas isso aí será tema mais para frente, ok? Então fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Abraço!